Olá, eu sou o pastor Rogério Augusto de Paula, da Primeira Igreja Batista em Colatina, e venho trazer para você uma mensagem de fé e esperança. A palavra do Senhor, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29, nos diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João questionaram: quem é Jesus? João então utiliza de uma metáfora para responder à grande questão levantada. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, do latim, Agnus Dei. Os hebreus, eles ofereciam sacrifícios anualmente para a retirada dos seus pecados, e esse sacrifício era um cordeiro sem mancha, sem defeito. Esse sacrifício a Deus era para remissão dos seus pecados. O sacrifício de animais era e é frequente em diversas partes do mundo, inclusive no nosso país. Vários grupos étnicos e religiosos ainda utilizam essa forma de sacrifício. Atos, capítulo 4, versículo 12, nos diz: em nenhum outro há salvação. Jesus Cristo, ele é apresentado por João como sendo o Cordeiro de Deus, que veio para retirar o meu pecado, o seu pecado. Hebreus, capítulo 10, versículo 4, o escritor nos diz: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Por mais que você se sacrifique ou que você sacrifique algum tipo de animal para expurgar os seus pecados, você não terá êxito, porque a palavra nos diz que nem bodes, nem touros, nem animal algum, porque Deus enviou Jesus Cristo para se sacrificar por mim e por você. O Cordeiro de Deus, ele veio tirar o pecado da sua vida, porque o pecado separa você de Deus. Pecado são pensamentos. Pecados são ações que desagradam a Deus. Pecado é ser infiel ao pacto de amor que Jesus propôs a você. Pecado é você rejeitar a aliança de vida que um dia Deus preparou com carinho para você. Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta nos diz: as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado ergue muros e coloca barreiras entre você e Deus. Por isso é mister você se afastar do pecado. Por isso você precisa abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, tanto a nível de pensamentos como a nível de ações. Você precisa buscar Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Muitas das vezes as coisas estão dando erradas no seu trabalho, dentro da sua casa, na sua família. É porque você está separado de Deus, você está andando distante de Deus. Permita Deus se aproximar de você através desse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da sua vida. E eu tenho certeza que as coisas irão ser transformadas no seu viver. A sua vida irá ter um novo sentido. O Cordeiro de Deus veio tirar o pecado da sua vida, porque o pecado escraviza. O pecado domina. O pecado humilha. O pecado causa sofrimento e dor.
E infelizmente, muitos adolescentes, muitos jovens, neste exato momento, estão sofrendo, estão sentindo terríveis dores por causa das suas ações pecaminosas. As nossas unidades penitenciárias estão repletas de apenados porque cometeram pecados contra Deus, contra si, contra os seus familiares, contra a sociedade, e por isso estão sofrendo, estão sendo humilhados. Você não pode se acomodar no pecado. Você não pode aceitar o pecado como algo normal na sua vida. Você não pode aceitar o pecado como algo normal dentro da sua casa, na sua família. Você sabe como se cozinha um sapo? Se você colocar um sapo numa panela, enchê-la de água e levá-la até o fogo, vai perceber uma coisa muito interessante. O sapo se ajusta às temperaturas da água. Ele permanece lá dentro quietinho. E ele vai se ajustando à temperatura da água. À medida que você vai aumentando a potência do fogo, a partir do momento que a água vai aquecendo, o sapo vai se acomodando. Quanto mais aumenta a fervura da água, mais o sapo tenta se adaptar àquele meio ambiente. Daí a pouco, quando a água alcança a fervura máxima, e ele percebe então que vai morrer, e vai mesmo, mas ele não consegue saltar de dentro da panela. Ele gastou muita energia, ele gastou muita força tentando se adaptar. Ele gastou muita força, muita energia, muito tempo se adaptando às condições. E agora, quando percebe que a água está fervendo, já é tarde demais. Não tem forças para saltar da panela. Alguns diriam que quem matou o sapo foi a água fervendo. Na verdade, o que matou o sapo foi a sua incapacidade de decidir quando pular da panela. Pare de se ajustar. Pare de se ajustar a coisas erradas, a pessoas erradas, a relacionamentos abusivos, a amizades parasíticas que têm consumido você, que têm levado você a cometer erros. Fuja das situações que têm te afastado de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Jesus, o Cordeiro de Deus, propõe que você abandone o pecado e volte para Ele. Este é o caminho. O Cordeiro de Deus está de braços abertos, aguardando o seu retorno, aguardando os seus passos em direção a Ele. Faça isso. Abrace esse Cordeiro de Deus e se livre dos seus pecados. E que para tanto o Senhor te abençoe. Amém.